E é importante a gente identificar a raiz disso, né? Porque, como eu disse, algumas pessoas têm uma dificuldade maior de confiar em Deus, de ter essa dependência com Deus e não sabem por quê. E existe uma raiz, né, para isso. Claro. Né, pastor? Uma coisa interessante que a gente identifica uma dessas raízes, a gente estava até comentando hoje, no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 37, o Senhor Jesus ele fala que nós somos um presente de Deus para o Filho. Então, aqueles a quem o Pai me deu. E ele repete essa mesma expressão, aqueles a quem o Pai me dá. deu. Né? Então, nós somos um presente de Deus para o Filho Jesus. Agora, imagina como que você hoje está se vendo. Qual é o valor que você tem? Que presente você seria? Aí está a questão da valorização pessoal, do merecimento. Porque Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor só é pastor se ele tem ovelhas. Se eu sou um presente do Pai para Jesus, então eu sou uma ovelha. Potencialmente eu já sou uma ovelha. Sim. Né? Agora, como que eu me vejo? Será que realmente eu me vejo como um bom presente ou como um presente que vale a pena se dar? É verdade. Aí que vem a identidade. Né? Exatamente. A questão da identidade. Então, o meu nível de merecimento, o quanto eu mereço? Será que eu mereço a graça de Deus? Será que eu mereço o sacrifício de Jesus? Será que eu mereço todo o processo que Jesus passou, abrindo mão da sua glória e vindo como homem, sendo humilhado por mim? Como que eu vejo isso? Porque a gente está falando muito a respeito de uma porta. Porta é um lugar onde é a entrada e essa porta é a primeira. Então, eu me vejo como um pecador. Ok, é necessário que eu me veja como um pecador para que eu possa me arrepender, para que eu possa ser perdoado. Mas é necessário que, além de pecador, que eu me veja não merecedor, mas objeto da graça de Deus. Exatamente. Objeto do perdão de Deus. Objeto do amor de Deus. Então, muitas vezes, esse é um dos principais problemas que a gente tem para tratar. Sim. Exatamente na entrada. Sim, Logo é a no visão da princípio, pessoa de si mesma. De si mesmo. Como ela né? se enxerga, como ela se vê. Exato. E isso tem um punhado de situações, tanto na infância, que vão desvirtuando isso. O quanto eu merecia dos meus pais? Como é que era o meu relacionamento na minha família? Como que eu tinha alguma coisa? Então, eu só tinha na base da troca. Sim. Então, eu não tenho nada para dar para Jesus, então eu não vou Exatamente. receber nada dele. Então, essas coisas que vão sendo imprimidas na vida da gente, no decorrer da nossa vida, que vão trazer para nós esse senso de valor, Sim. de merecimento. A gente julga ou não merecedor daquilo. Exatamente. Sim. E isso está relacionado à identidade. Ligado diretamente. E é interessante como que o ser humano ele tem a tendência mesmo de projetar para Deus, né, os relacionamentos que eles têm com a mãe, com o pai, eles projetam isso em Deus. E olha que interessante, uma telespectadora ligou para a gente, é a Francisca, de Paranavaí, lá no Paraná. Um beijo para o Paraná, o pessoal lá acompanhando a gente aqui no Clínica da Alma. E ela diz o seguinte, ela tem muitas dificuldades em resolver problemas. Quando aparece algum problema na vida dela, ela tem muita dificuldade, ela até resolve aquele problema, mas isso a atormenta muito, ou seja, ela é muito atingida, é como se ela estivesse aberta para receber todo tipo de consequência daquele problema, vamos dizer assim. E ela queria saber o seguinte, será que os problemas que eu tive na infância contribuíram para que eu tivesse essa relação com as adversidades, com os problemas que surgem na minha vida? Exatamente isso que o pastor Rogerinho falou, a questão da Acabou de identidade. falar. Né? Porque se ela teve alguma experiência negativa, ou durante muito tempo da sua infância, várias experiências negativas a respeito de valor, a respeito de será que eu vou dar conta, será que eu sou capaz, será que eu consigo fazer? Muitas vezes nós somos extremamente cobrados na nossa infância.
o excesso de cobrança gera muitas vezes a insegurança. E a gente se cobra mais do que todas as Sim, a pessoas. cobrança interna e a externa, né? Então, a pessoa se sente incapaz, será que eu vou conseguir? Por isso que uma das coisas, são várias, mas uma delas que hoje as pessoas já são adultos, já são muitas vezes homens e mulheres adultos, e têm dificuldades, têm tanta dúvida, será que eu decido isso, será que eu decido aquilo outro, será que eu faço, sai por aqui, e se não der certo, e se a pessoa recusar, e se de repente a minha proposta não for aceita, tu entende? E aí as pessoas ficam paradas, como aqui a piadinha do pastor Guerra, ou seja, decidiu, mas não saiu do lugar, eu vou fazer, mas não saiu. Não é? Então tem muita dificuldade, por quê? Está relacionado muitas vezes a valor, a sua autoestima, não é? A sua autoimagem também é relacionada a complexos de inferioridade, superioridade e outros. Não é? Então a pessoa fica pensando, mas o que vão pensar a meu respeito se eu decidir dessa forma? E se não der certo? Imagina, todo mundo vai me ver como um fracassado, uma fracassada. Tu entende? Então isso está diretamente relacionado ao quê? À identidade, quem eu sou. Então todo mundo vai acertar todas as vezes? Será que eu vou acertar todas as vezes as minhas decisões, as minhas escolhas? Não. Agora, eu vou errar, mas nem por causa disso quer dizer que eu sou um fracassado. Isso vai me dar a oportunidade de eu refazer. Não, então vamos reavaliar, vou pensar um pouco mais, vou buscar conselhos da multidão de conselheiros, quem pode me ajudar, alguém que tem experiência nessa área. Para quê? Para que eu tome uma decisão uma segunda vez ou terceira vez até acertar, entende? Então, por que as pessoas têm dificuldade de tomar essas decisões? Muitas vezes relacionado com feridas ou situações prejudiciais, que foram prejudiciais na sua infância e a sua pré-adolescência. Então, aí mais um motivo de nós depositarmos, ou seja, a nossa expectativa, os nossos sonhos, naquele que tem poder sobre todas as coisas, que é o Senhor Jesus. E eu queria aproveitar falar a respeito, nós estamos falando aqui, o pastor Rogério falando da porta, e uma coisa importante, que isso nós vamos reenfatizar durante o período todo, nós vamos falar das demais portas, é a questão dos marcos, os marcos das portas. E muitas vezes tem marcos das portas que estão completamente, sabe, podres, está caindo, a porta está bamba, cupim. Né? E eu quero assim falar algo muito interessante, importante para nós, que é o que aconteceu, por exemplo, lá na saída do povo de Israel, o povo judeu, quando saiu do Egito. E foi o que? Justamente a última praga que foi falada, né, através de Moisés para Faraó, que era a questão dos primogênitos. E foi necessário o quê? Sacrificar uma ovelha e pegar o sangue e passar nos umbrais das portas, né? E isso tem vários simbolismos, nós poderíamos falar aqui durante muito tempo sobre a questão desse sangue que foi passado, foi aspergido nas portas e a visitação daquele anjo da morte que passava por cima, né, dessas portas que tinham a marca. Nós sabemos que isso também, nos dias de hoje, traz alusão a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que aquele sangue foi derramado, aspergido ali na cruz do Calvário, que através desse sangue nós somos perdoados e purificados. Então essa é a primeira coisa que precisa acontecer. Nós podemos nos apropriar desse sacrifício e então passar esse sangue nos umbrais, que hoje a gente não faz, né, que já foi feito, né? Mas, ou seja, é a minha decisão, a minha escolha de ter em primeiro lugar Cristo, Senhor, como o Senhor da minha vida. Diante disso, eu estou fazendo, então, simbolicamente, como era feito com aquelas ovelhas que eram mortas e o sangue era aspergido sobre as portas, dizendo que aqui nesta casa, aqui sobre essa porta, existe uma cobertura muito maior, né? Existe ali um sinal, que é aquela marca do sacrifício de Jesus. Sim. E aí, então, o espírito da morte não tem livre acesso a essa casa porque existe ocupação, existe cobertura. Verdade. Não, é uma boa análise. Inclusive, o nosso devocional hoje sempre casa, né? A gente teve um devocional sobre relacionamento versus religião. E como que é interessante, infelizmente, algumas pessoas hoje têm essa dificuldade. Elas vivem uma religião, mas não conseguem viver um relacionamento. E aí entra também na questão da identidade, né? Talvez os seus relacionamentos em casa, com outros homens ou com outras mulheres, as suas experiências, né, ao longo de todos os anos, no passado, vão também trazer essa dificuldade
de você se relacionar com Deus. E Jesus morreu na cruz não para que você tivesse uma religião, mas para que você fosse amigo. Deus, Ele quer se relacionar dessa forma com a gente, né? Como um amigo que nos ajuda e não como simplesmente um mestre, né? Um mestre da religião tal, que impõe regras para que você cumpra essas regras. Porque a gente é humano, então a gente vai falhar em algum momento, a gente vai deixar de seguir uma regra e essas regras vão servir o quê? Para te trazer condenação, porque você não conseguiu ser alguém perfeito, né? E nós não somos perfeitos, nós somos pessoas em aperfeiçoamento constante e a gente só consegue esse aperfeiçoamento com o relacionamento com o Espírito Santo, através desse relacionamento. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a questão do relacionamento, a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar. Algumas pessoas têm mais facilidade em cumprir regras do que se relacionar com Deus. Exatamente. A questão é essa, até dentro de família, né? Uma das coisas é a questão paterna, que a gente acha muita dificuldade das pessoas na questão paterna. Né? Ela tem dificuldade do relacionamento paterno, foram maltratadas ou não tiveram uma estrutura de família e casa e leva isso para dentro de casa. Então você tem que, primeira coisa, trabalhar essa estrutura aí. Né? E a gente vê, né, você foi estruturado numa casa onde? Como que estava a porta dessa casa? Né? Como que estava essa casa também? Qual foi a estrutura criada? Que bagagem você trouxe para dentro do seu relacionamento? Tanto a mulher como o homem. Qual a bagagem que você trouxe? Aí o relacionamento vai ser difícil de você com Deus por conta da figura paterna. De você com a esposa, por conta da bagagem que você trouxe para dentro de casa. E desse relacionamento, se você trouxe traumas, você vai ter que curá-los. Vai ter que ser trabalhado, tá? E vai ter que ser curado para que você possa ter um relacionamento bom, uma alegria dentro do seu lar e outra coisa, uma vontade de viver. Ame a vida, vale a pena viver. Isso aí. Não é? Resgatar, a gente está falando sobre resgatar esse amor à vida. E a reconstrução de muros tem muito a ver com isso, né? Sim, com certeza. Esse muro então, que a gente está falando hoje, o foco seria mais a identidade, né? É um muro que precisa ser reconstruído? A identidade É. como muro? É. Com certeza. Quando nós pensamos no muro, nós pensamos naquilo que nos cerca, aquilo que nos guarda, que nos protege. Essa é uma das funções principais do muro, né? Nos manter no lugar seguro. É trazer segurança. E a pessoa que tem uma identidade definida, e principalmente quando ela encontra essa definição da sua identidade em Deus, ela vai se sentir protegida. Sim, é verdade. Ela vai estar em segurança. Dificilmente alguém vai chegar e vai trazer uma contaminação. Ou uma dúvida, né, sobre sua identidade. Sobre aquilo que já está guardado, já está definido. Então, é chegar e virar e falar assim, você não é isso. Não. Eu não aceito essa palavra, eu sou. Eu já sei o que eu sou. Eu sei que eu sou. A postura é outra, né? Entendeu? Então aquilo não te atinge, não te alcança. Então tem muito a ver. Né? É como se as flechas não pudessem te atingir. E quando essa identidade ela é realmente fortalecida, quando ela realmente é algo que é fundamentada, né, tratada, curada, dificilmente a pessoa vai receber uma flecha, Sim. sabe, para paralisá-la ou trazer alguma contaminação, porque aquilo para ela é sólido. É muito certo, né? Tipo, eu Tá sei resolvido quem na sou. cabeça dela. Exatamente. E ponto final.